Você provavelmente já sentiu muito terror na sua vida, seja quando era criança por medo do escuro ou adulto quando viu os boletos chegarem. Você pode ser uma pessoa que não gosta de sentir medo, que foge de todo filme ou jogo de terror, ou ser uma dessas pessoas estranhas que por algum motivo que eu nunca vou entender, gosta de colocar um filme de terror às 3 da manhã. O medo é um sentimento muito usado para mexerem com a gente. É provavelmente o sentimento que mais podem usar para te manipular, porque acredite ou não, é legal sentir medo. Nice. E eu sei, se você for uma pessoa medrosa, é difícil de acreditar nisso. Mas o medo nos causa adrenalina, e isso nos deixa em um estado de alerta. Deixa você totalmente focado no momento. E como diz o budismo, é bom estar presente. Pode acreditar, o budismo disse isso mesmo. A adrenalina com o medo te faz ter a sensação de que você só pode lutar ou fugir. Mas isso com certeza não é o que acontece com Five Nights at Freddy. Por isso, esse jogo é tão diferente. Aqui o medo é reinovado, trabalhado de uma forma diferente. Aqui você trabalha em uma pizzaria e fica a madrugada toda em uma sala de segurança com animatrônicos que desaparecem toda hora das suas câmeras. A qualquer hora, um deles pode passar correndo na frente da sua câmera ou pode simplesmente ficar te olhando. E tudo que você pode fazer é ficar observando, sentado na sua cadeira, sem poder nenhum, totalmente desamparado. O máximo que você pode fazer é tentar se proteger, mas sem vacilar, porque senão... como pular de paraquedas. Você tá pulando de um lugar alto e você sabe que não vai morrer, mas mesmo assim, aquele perigo libera adrenalina, endorfina e dopamina no seu cérebro. A endorfina é o hormônio do bem-estar, a dopamina é o hormônio do prazer, e isso faz o medo virar uma experiência boa quando causado pelo entretenimento. Sentir medo em algo que você sabe que não vai te matar torna a sua vida valiosa. Isso dá sentido a tudo que você já viveu. Os instintos de sobrevivência mais primitivos são ativados e isso é bom. Você sente valor sentindo medo, valor por si próprio. Quando você joga um jogo de terror e mesmo depois de um jumpscare decide continuar jogando, bom, é aí que você se fortalece e é aí que entra a ansiedade. Logo depois de tomar o primeiro jumpscare, você fica ansioso pro próximo. Enquanto o medo é um sentimento de algo que está na sua frente, a ansiedade te faz esperar pelo próximo monstro à sua espreita, pelo seu próximo susto. Enquanto em jogos de tiro e luta, o jogador se sente dessensibilizado por estar acostumado a bater, matar e morrer várias e várias vezes, em jogos de terror a ansiedade faz com que ele fique mais sensível, mais fácil de assustar, fazendo com que o jogador não queira morrer, porque se ele tiver que voltar tudo aquilo, bom, ele vai levar mais sustos ainda. Assim como em Five Nights at Freddy, você não quer ser pego pelos animatrônicos, porque se isso acontecer, você vai ter que começar tudo de novo, e isso pode fazer com que você leve mais susto de mais animatrônicos, e isso provavelmente pode te deixar em estado catatônico. A mecânica de um jogo de terror é quase tão importante quanto todo o conceito por trás do jogo, porque ela vai ser a base que vai definir onde o jogo se passa e quais serão os limites que você tem nele. Em jogos survival horror, por exemplo, você quase sempre tá em um mundo aberto onde você tem certa escassez de recursos, como é o caso de Resident Evil 4, por exemplo, ou Outlast e Amnesia. Haunted House. Esse foi o primeiro jogo do gênero survival horror inventado. Foi um jogo lançado pro Atari que infelizmente eu não vou poder te explicar como funciona, porque o meu cérebro super evoluído da década de 2000 não entende. Enquanto o mercado indie de jogos foi crescendo por conta do PC, a gente foi vendo jogos como Slender e SCP sendo lançados. Jogos de terror que contavam com mais liberdade. E foi graças a essa onda de jogos de terror indie que o Scott Kenton pôde criar o tão renomado FNAF, ou Five Nights at Freddy's. Um jogo que consistia em você ficar 5 noites no Freddy's, que é uma pizzaria. Só que, ao contrário de Slender e todas as suas 1000 cópias, esse jogo aqui não tinha a proposta de você sair por aí pegando cartinha. Nesse jogo, o monstro não te perseguia, eles não eram programados pra isso. Na verdade, o que acontece em FNAF é que os animatrônicos procuram uma falha no jogador e quando eles acham, você perde. Aqui, se você morre, a culpa é sua, e isso dá uma sensação do fator replay pro jogo, onde você pode repetir quantas vezes for necessário, porque você sabe que uma hora você vai aprender a passar essa maldita noite 5 e zerar o jogo de uma vez por todas. E olha, eu não sei quando exatamente resolveram unir os gêneros
point and click terror em um mesmo jogo, mas funcionou muito, tanto que saiu pelo menos uma, sei lá, 10 mil cópias do jogo tentando fazer o mesmo sucesso, mas é claro, nenhuma conseguiu. Depois que Scott percebeu que o jogo tinha um fim e que as pessoas estavam conseguindo passar a quinta noite, ele decidiu criar o segundo FNAF, adicionando novas mecânicas. Mas você acha que parou por aí? Não parou. Ele decidiu lançar mais 9 jogos diferentes, estendendo a lore, já que a fanbase desse jogo é simplesmente insana e tudo isso começou com a junção da mecânica de 2 estilos de jogos diferentes e que casaram muito bem. E como eu já disse, eu não sei qual foi o primeiro jogo de horror e point and click, mas eu sei que o sucesso dele nem se compara ao sucesso de Five Nights at Freddy. Outro fator muito importante na mecânica desses jogos de terror como FNAF, Resident Evil, Silent Hill, Outlast, entre outros, é o desamparo. Como deixar alguém com mais medo do que deixando essa pessoa sozinha, trancada em uma sala de pizzaria, onde ao redor dela tem animatrônicos robôs assassinos de pessoas, e tudo o que ela tem que fazer é ficar vigiando pra ver se esses animatrônicos não matam mais ninguém, enquanto essa pessoa tá tentando se defender, ou deixar um jornalista ir só com uma câmera pra um hospício repleto de gente maluca que não vai te deixar sair nunca, ou deixar uma astronauta presa em uma nave com um alien onde tudo o que ela pode fazer é se esconder em tubulações, e ainda tem chance do alien te achar lá dentro. O desamparo é algo importante pra esses jogos de terror. Ficar desamparado em uma situação que o máximo que você pode fazer é fugir, com certeza te causaria muito medo. Não é como em Fortnite, que você pode ter uma bazuca, uma espingarda, uma K-47 e de quebra ainda pode construir Hogwarts inteira pra se defender do seu inimigo. Sempre que você vê uma luz piscando, você entra em estado de alerta, porque você sabe que a qualquer momento pode ser atacado. Isso se chama priming, é como a sirene de Silent Hill. Toda vez que a sirene toca, quer dizer que os monstros estão vindo. Então sempre que você ouvir aquilo tocar, a sensação de terror vai crescer por dentro das suas entranhas. Então ele, o Pyramid Head, vai chegar pra te cortar no meio. É a mesma coisa com as batidas do coração em Dead by Daylight. Toda vez que você ouve as batidas, você sabe que o monstro tá perto. Tirando o Michael Myers, né, aquele desalmado sem coração que aparece atrás de você sem nem avisar. Fora a ambientação, que é sempre tão importante quanto qualquer coisa. Ela é como a base de um jogo de terror. Onde o jogo vai se passar define os medos que ele vai te impor. Como no mais recente Resident Evil 8. O jogo se passa em uma vila meio medieval europeia, onde todos os mitos como lobisomens e vampiros poderiam existir, ou como a mitologia de Super Mario, onde os Goombas e o Bowser são possíveis. Mas eles ficariam bem estranhos se colocados daquela mesma forma no mundo de Skyrim, por exemplo. A ambientação também conta com os inimigos que habitam aquele universo. Por exemplo, em FNAF, os animatrônicos são os vilões. No Outlast 2 é uma seita satânica e, por exemplo, no Fear é uma menininha inocente. E é muito interessante esse contraste. Geralmente, a gente sente medo de criaturas gigantes e assustadoras, de homens com armas, por exemplo. É muito comum você ver um homem como Rambo conseguir matar um exército. Em algum momento você até se sente capaz de lidar com ele. Mas e se uma menininha matasse um exército inteiro? Você provavelmente se sentiria incapaz de lidar com ela, já que ela provavelmente esconde um poder muito maior por trás dessa aparência. O próprio criador do Fear disse: um cara mascarado matando estudantes pode ser assustador. Em certo ponto você pensa que provavelmente é possível lutar com ele se você conseguir uma vantagem. Mas quando uma garotinha assustada mata um esquadrão de elite sozinha, você pode lidar com isso? No caso de Five Nights at Freddy, o criador apostou nos animatrônicos e isso com certeza foi uma jogada de mestre, já que os animatrônicos caem no Uncanny Valley, ou o Vale da Estranheza, que é uma hipótese no campo da estética, robótica e computação gráfica que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, porém não idêntica a seres humanos reais, provoca repulsa e medo entre os observadores. É exatamente isso que os animatrônicos fazem. E eu sinceramente nunca fui muito fã desses robôs que tentam se comportar como humanos justamente por estranhar o comportamento deles. Porque no fundo a gente sabe que eles não são humanos de verdade. Eles só estão fingindo ser. E por quê? Para que eles possam nos dar A ambientação também engloba coisas como os sons. Em um jogo de terror não seria nada sem o som. Imagina levar um jumpscare sem som. Nunca vai ser a mesma coisa. Five Nights at Freddy's me impressionou desde o momento em que eu vi por causa dos sons que o tornavam 1000 vezes mais assustador. Scott com certeza acertou com sons nesse jogo. Alguns sons podem te ajudar, outros podem te atrapalhar. Por exemplo, existem certos padrões que podem te ajudar a identificar onde o Fred está escondido dentro do primeiro jogo. Toda vez que você ouve a risada dele,
você sabe que ele mudou de sala. Existe também um áudio indicando que o Foxy tá correndo e que você só tem uma fração de segundos pra trancar a porta antes que você leve um Não, dessa vez não teve jumpscare. Alguns sons, como o do Fred correndo, não necessariamente ajudam, mas eles te colocam mais imerso dentro do jogo. Agora, outros sons, como a risada do Fred, podem te ajudar a se localizar. Isso pode te ajudar a criar uma vantagem contra os animatrônicos. Os sons de um filme de terror, por exemplo, sempre tem como objetivo imergir ainda mais o telespectador naquele universo, como por exemplo a música do Michael Myers, avisando de sua presença. Ou a música do Fred Krueger. Essas crianças do capeta sempre me dão medinho. Já os sons de jogos podem ajudar o jogador, imergir ele mais no universo ou, por exemplo, aliviar a tensão. Como quando você conclui uma noite no FNAF, você ouve sons de crianças felizes e sinos felizes. É Natal, todos estão felizes, parabéns, você conseguiu. Eba! Mas um dos finais mais tristes do FNAF é quando você usou toda a energia e as coisas simplesmente apagam. E isso é até bom, porque naquele momento você não pode fazer mais nada. A tensão cai e você só aceita que ali você perdeu. Se houvesse algo pra você fazer, você faria, você continuaria lutando, mas infelizmente acabou. Aquele é o fim. O fim é anunciado com uma cabeça de um animatrônico estranho olhando pra você, brilhando e tocando uma música feliz. É triste e irritante ao mesmo tempo, porque eles ganharam. A música feliz não é pra você, é pra eles. E você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar esse jumpscare barato. Você tem que vencer esses robôs metidos a humanos e você vai. Recomece. Oh shit. Here we go again. Quando você ganha a noite e consegue escapar dos animatrônicos possuídos pelo demônio, você ganha o seu pagamento. E na noite seguinte, você tem a pachorra de voltar para aquela pizzaria amaldiçoada. Eu me pergunto, por quê? Porque alguém em sã consciência voltaria para um lugar onde os robôs literalmente querem te matar em troca de um salário de $125. Por quê? Porque os donos não simplesmente deixam aquele local vazio durante a noite, já que se algum ladrão entrar, ele com certeza vai ser devorado pelos animatrônicos. Mas bom, né? Depois de falar dessa criação, acho que é hora de falar do seu criador, Scott Calton, Scott Kenton, ou Calton, ou Kenton. Bom, eu não sei, vou chamar só de Scott, tá bom? Scott. Scott é uma pessoa bem religiosa. Ele é cristão e essa é uma parte importante pra vocês saberem, porque isso guia todo o resto da história dele. Aparentemente, antes de fazer jogos, ele vivia trabalhando em uma loja como caixa e isso foi o que ele fez por um longo tempo antes de criar FNAF. O jogo que hoje é mais hypado que muito do jogo AAA por aí. Quando ele começou a fazer jogos e animações, ele fez jogos cristãos. Ele até disse que isso era como se Deus tivesse dado uma missão pra ele. Ele sentia como se Deus tivesse destinado aquilo. Ele fez alguns jogos até chegar no Shipper and Suds Lumber Company, um jogo de lenhador que foi uma decepção. As pessoas simplesmente criticaram muito ele, dando uma recepção bem negativa. As críticas eram principalmente voltadas aos designs de personagens, como se aqueles personagens fossem assustadores demais para estar naquele mundo, causando aquela estranheza que os leva a um Uncanny Valley. Mas antes de Shipper, ele fez muitos jogos mesmo. Em 1994, ele fez Dofus. Em 1995, ele fez Floppy Disk. Em 2002, ele fez o RPG Mask. E em 2003, a loucura começou. Ele fez 16 jogos em um ano. Em 2004, ele só fez 3 jogos. Em 2005, ele fez 4 jogos. E um desses era até um fangame do Metroid, uma franquia bem famosa da Nintendo. Do ano 2000 pra cima, ele lançou muito jogo e com isso ele tinha muita experiência. Em 2014, por exemplo, ele lançou 29 jogos e olha, eu não sei como alguém consegue criar tanto jogo assim tendo que criar de 5 filhos e ainda trabalhar. Mas se ele conseguiu, você também consegue. Então vai lá ter 5 filhos e criar 29 jogos em um ano. Não tem como negar que ele realmente foi uma pessoa bem dedicada nessa área e adquiriu muita experiência durante os anos, não parando de produzir. Essa aqui é com certeza uma das listas mais inspiradoras para um desenvolvedor de jogos. Eu aposto até que muitos desses jogos são simples e com mecânicas básicas, criados somente para testar uma descoberta ou outra. Mas esse não foi o caso de Desolate Hope, que foi um dos melhores jogos que ele inventou, com nota 9/10 na Steam pela própria comunidade. O Scott até pensou em criar uma sequência para esse jogo, mas ele descartou essa ideia. Na verdade, ele também pensou em criar remakes de jogos antigos, e olha, eu nem faço ideia o porquê dele ter desistido dessa ideia.
Foi em 2014 que o primeiro FNAF foi lançado, em uma distribuidora online chamada Desura ou Desura, e as pessoas simplesmente gostaram muito daquele jogo. E foi assim que o jogo fracassado como Shipper se tornou a maior arma que ele poderia usar. Aquele animal que foi tão criticado por ser feio e estranho se tornou a maior reviravolta na vida de Scott, dando origem ao Fred, que deu origem a todo o resto. E no mesmo ano em que FNAF 1 foi lançado, o 2 já estava sendo lançado também, em um cenário diferente do primeiro jogo e com dificuldade aumentada. E não só com 4 animatrônicos como era o jogo principal, mas com pelo menos uns 20. Scott soube mesmo como hypar a comunidade para sequências de FNAF. Ele não foi como certos desenvolvedores que estavam com a faca e o queijo na mão e comeram a faca e enfiaram o queijo no c... Não, logo depois de lançar o segundo jogo, ele já lançou teasers do que seria o terceiro e último jogo, encerrando a trilogia Five Nights at Freddy's. Mas é óbvio que aquele não seria o último jogo. Seria o último jogo daquele mês, né, o Scott? O terceiro jogo do FNAF não deixou o Scott muito feliz. Eu confesso que sempre achei aquele jumpscare meio estranho. E também foi exatamente isso que incomodou ele. Então, ele resolveu fazer uma pausa para melhorar a forma como ele estava fazendo os jogos. Ele queria melhorar os erros que ele cometeu com esse jogo, que não foi o favorito de muita gente. Porque se antes a gente tinha 20 animatrônicos, nesse jogo a gente só tinha um. Foi um jogo estranho. 4 meses depois, era lançado o que a gente conhece como FNAF 4. Capítulo final. E a gente sabe que não é o capítulo final coisíssima nenhuma. Porque, né, se você tem uma mina de ouro no seu quintal, você não deixa ela de lado. Você pega o máximo de ouro que conseguir dela. FNAF foi um bom jogo. Você podia mexer o personagem. Ele funcionava mais ou menos como as câmeras do primeiro jogo. Só que agora você ficava bem mais imerso. Como se estivesse na pele de uma criança. E olha, acreditar que você tá na pele de uma criança aumenta os seus medos em 1000%. É como o que eu expliquei no início. Um adulto pode até lutar por si só, mas uma criança, ela precisa de ajuda pra sobreviver. E quando ele tá cercado por animatrônicos que com certeza não querem um bem dele, bom, o desamparo aumenta um pouco. Tá, eu menti. FNAF 4 não é o melhor jogo, mas ele também não chega nem perto de ser o pior. FNAF World. Mas que merda é essa? Eu acho que muitos erros na humanidade seriam evitados se as pessoas se perguntassem por quê? Não tinha motivo pra lançar um jogo de RPG de turno com animatrônicos que eram pra dar medo. Eu sinceramente não sei muito sobre esse jogo porque eu passei longe, eu sabia que eu ia me decepcionar e eu tava certo, olha as notas disso. Esse aqui foi provavelmente o pior jogo que Scott lançou em muito tempo. Teve tanta crítica negativa que ele decidiu tirar o jogo da Steam e dar reembolso pra quem quisesse, e essa foi uma ação ok dele. O quinto jogo da franquia não deixou a desejar, sendo provavelmente um dos mais assustadores até hoje em dia. Agora, em vez de você trabalhar na pizzaria como um segurança, você cuida dos animatrônicos. E é claro que no meio desses jogos a lore ia sendo estendida e a gente ia entendendo mais da história do universo. Scott trabalhou bastante durante uns anos e doou muita parte do que ele ganhou para vários hospitais e instituições. Também doou para que políticos financiassem a sua campanha e muita gente achou isso errado. Ele foi meio que cancelado no Twitter por causa disso. E hate não era novidade para ele, já que o mesmo já tinha recebido hate por causa do FNAF 3. Por causa das doações para políticos e do cancelamento no Twitter, ele anunciou a aposentadoria oficial do desenvolvimento de jogos. Antes, ele ainda era envolvido com o processo criativo dos jogos, mas desde FNAF 4, ele não participa tão ativamente do desenvolvimento. Ele deixou isso nas mãos de duas empresas, a Steel Wool Studio, que está desenvolvendo o último FNAF que foi anunciado, e a Illumix, que desenvolveu um jogo mobile com realidade aumentada. Esse jogo consegue ser surpreendentemente bom. Para anunciar a aposentadoria, o Scott disse: "Tive uma carreira abençoada, gratificante e rica. Tenho recebido grande gentileza e tenho tentado mostrar grande gentileza em troca. Eu tentei fazer alguns bons jogos e testemunhei a criação da base de fãs possivelmente mais criativa e talentosa do planeta. Mas aqui no 7º aniversário do trailer do primeiro jogo, quando percebi que estava com 30 anos quando eu criei e agora estou chegando aos 40, sinto falta de muitas coisas que eu conseguia fazer antes que FNAF se tornasse um sucesso. Tudo isso para dizer que eu estou me aposentando.
ano. Tive um grande amor e apoio na última semana, muito do qual veio da comunidade LGBTQI+. A gentileza demonstrada por mim foi surreal. É o fim de FNAF? Não. Isso apenas significa que outra pessoa eventualmente comandará o show. Alguém da minha escolha e em quem confio. Teremos que esperar para ver como tudo se desenrolará, mas um anúncio será feito em algum momento. E é assim que termina a grande história de Scott como um desenvolvedor de jogos. Uma mente desafiadora que soube trabalhar muito bem com a comunidade que criou e tomou as decisões certas para aproveitar o máximo que podia com a sua franquia. Scott foi muito bom em lidar com a fanbase desde o primeiro momento em que o jogo explodiu. Ele foi muito centrado em algumas decisões e soube hypar uma comunidade inteira. Ele fez o que o desenvolvedor de Yandere Simulator deveria ter feito em vez de gastar todo o dinheiro com uma boneca gigante. Five Nights at Freddy's mudou o rumo dos jogos de terror porque virou uma influência mundial muito famosa. Vários jogos indies foram lançados com a mesma temática de point and click horror, com a proposta de ser um spin-off de FNAF ou não. E eu tenho certeza que a gente ainda não viu 1% da influência que os jogos como FNAF podem causar na indústria principal de jogos de terror. Às vezes você não precisa de uma ideia ambiciosa para fazer sucesso. Às vezes você só precisa transformar um fracasso em um sucesso. Pegar uma crítica e transformá-la em algo bom. Talvez se você mudar o contexto da sua ideia, talvez se você recomeçar, descartar algumas coisas, dar chance a outras coisas. É assim que o processo criativo funciona. Scott teve que criar mais de 30 jogos antes de chegar ao sucesso. A caminhada foi longa, o aprendizado foi imenso, mas ele não desistiu. Conquistou fama e dinheiro, e apesar das controvérsias, ele pode ser uma figura inspiradora. Porque apesar de ter sido acusado de algumas coisas bem sérias, como ser homofóbico e transfóbico, ele também ajudou várias pessoas com suas doações. A questão é que uma pessoa não é só boa ou má. Essa visão maniqueísta do mundo pode ser prejudicial para nossa convivência. Uma pessoa que erra também pode acertar. Entre o preto e branco existem vários tons de cinza. E bom, na verdade, entre preto e branco existem todas as cores. O ponto é que você tem que ralar para chegar a um sucesso. E pode ser que mesmo ralando você nunca chegue. Mas na minha filosofia de vida, você só perde quando você desiste. Então, contanto que você sempre se levante, mesmo que para tomar porrada, você ainda não perdeu. Assim como Scott, depois de ter sido muito criticado por suas animações e jogos que não eram os melhores, não desista. Os jogos de terror ainda têm muito futuro. Eu vejo muito potencial de exploração dentro desses jogos. Eles podem ser misturados com várias outras mecânicas de vários outros jogos, assim como FNAF. Evoluir as mecânicas e sempre inovar na jogabilidade. A indústria tem muito a aprender com essa franquia de jogos que já errou e acertou várias vezes. Mas a mais valiosa lição que você pode tirar da história de Scott e a franquia FNAF é que não importa se você errar ou acertar, desde que você sempre esteja aprendendo com aquilo e lapidando o seu conhecimento. Assim como o Scott fez com seus mais de 30 jogos ao decorrer de mais de 20 anos. Bom, agora no final do vídeo eu só posso deixar as minhas boas expectativas para os futuros jogos de terror. E se tem uma coisa que eu quero é que o Alan continue jogando todos eles, como nos velhos tempos. Era tão engraçado quando você tá lá assistindo e do nada você toma um susto.